Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. O longa brasileiro Democracia em Vertigem, de Petra Costa, vai concorrer ao prêmio de melhor documentário no Oscar 2020. O filme mostra o processo de impeachment de Dilma Rousseff e a crise política no Brasil e foi lançado pela Netflix em junho do ano passado. O partido é pego num escândalo de corrupção, a maior investigação na história do país. O que vão pensar de nós? Mas não há impedimento alguém de ter feito mais. Crimes include fraud, slavery, even homicide. Uma presidente destituída, um presidente preso. A nossa democracia está desmoronando. Essa farsa sexista. Estou cada dia mais vivo perante a opinião pública. O documentário adota o formato de narrativa em primeira pessoa. Eu tinha 19 anos quando Lula foi eleito. E me lembro da euforia. Parecia um grande passo para nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. À época, a diretora Petra Costa foi acusada de produzir um filme com apenas a visão da esquerda sobre o episódio. O documentário inclui imagens do atual presidente Jair Bolsonaro como um político que se aproveitou do processo de impeachment para alcançar a notoriedade. Mas algo no nosso tecido social começa a mudar. O país se divide em duas partes. E esse muro dá lugar a um abismo. A notícia da indicação ao Oscar atiçou a polarização nas redes sociais entre os que acreditam que o impeachment foi um golpe e os que apoiaram o processo. É uma nova estratégia que vem aí do PT, que vem aí da esquerda no Brasil, para tentar preparar as futuras gerações. Goste você ou não, o documentário que vai representar o Brasil no Oscar 2020 vai ser Democracia em Vertigem. A própria Petra Costa, em entrevista ao canal TVT, chegou a falar sobre as críticas relacionadas ao documentário e minimizou o julgamento virtual. Mas tem pessoas de direita que têm visto o filme e também se comovido e se sentido representados pelo filme de alguma forma, pelo menos na forma, na narrativa mais pessoal, que o filme tem sido positivo. E eu espero que ele possa abrir para um diálogo mais construtivo, porque o que eu tenho visto das críticas tem sido mais superficiais e bastante rasas mesmo, né? Focando em aspectos e discussões que eu não acho que são tão propositivas nas críticas da direita. Convidamos o editor do Caderno 2 do Estadão, Biratã Brasil, para analisar o documentário Democracia em Vertigem e as chances do filme no Oscar. Tudo bem, Bira? Tudo bom? Beleza? Bom, temos um indicado brasileiro ao Oscar. Tem indiretamente também o Fernando Meirelles, né, de Cidade de Deus, que está com 2 papas em algumas categorias, mas digamos, um produto totalmente brasileiro, o documentário da Petra Costa. Primeiro eu queria saber de você, Bira, que acompanha o Oscar há tanto tempo e tem olhado para essa safra de filmes agora que está concorrendo ao Oscar, qual é a chance efetiva do documentário da Petra ganhar o Oscar na categoria de documentário? Olha, chance, claro, todos os tempos que passaram por várias eliminatórias, digamos assim, chegaram a essa lista, todos os finalistas, né? Mas é engraçado, olhando a lista preparada pela imprensa americana, por vários órgãos de imprensa americana na semana passada, em nenhuma dessas listas constava o filme da Petra Costa. Então foi até uma certa surpresa para mim, mas eu estava com um olhar americano da história, desse filme estar incluído. Então, não sei, se a imprensa americana tiver um faro bom, talvez seja uma chance menor. Acho que o maior prêmio foi estar ali na lista dos finalistas, né? A Academia gosta de premiar não só nessa, como também de filme estrangeiro, que agora é filme internacional, filmes humanistas ou, no caso do documentário, que tem um envolvimento até com clima, com ecologia, com meio ambiente.
Se for seguindo esse raciocínio, tem um filme da Macedônia, Honeyland, que passou até aqui na mostra de cinema e eu acabei assistindo, que é muito bom. É muito bom. É uma moça que é uma apicultora, ela cuida de abelhas, ela tem um sistema muito eficiente de reprodução daquelas abelhas e aquelas abelhas acabam entrando em ameaça de extinção quando chega uma outra família para querer cuidar delas também, e aí mostra como que o bom cuidado é necessário. Então é um filme extremamente bonito, bem realizado. Eu acho que tem mais chance até do que o filme da Petra Costa, do Democracia. Agora, é difícil apostar assim, cravando. Eu usando todos esses elementos que eu estou te falando, que eu posso errar, apesar de tudo pode estar errado, mas usando esses elementos, eu acredito que a chance dela não é muito grande. Você está dizendo que o caráter político da obra, isso pode de alguma maneira atrapalhar a sua escolha, é isso, Bira? Talvez. Eu acho que, por incrível que pareça, talvez o que tenha chamado mais atenção tenha sido o fato de ser um documentário muito personalista. É um documentário em primeira pessoa, que aí você fica naquela discussão, até onde isso é documentário. Você está usando imagens reais, então é um documentário, mas você está interpretando já essas imagens. Será que isso ainda é um documentário? Eu digo que sim, porque esse mesmo Honeyland que eu estou te falando, ele tem imagens que foram meio que reconstituídas também, sabe? É um documentário que mostra umas ações que já tinham acontecido e foram reconstituídas. Então, fica meio na dúvida, isso é realidade ou é uma realidade que foi reproduzida para integrar um documentário? É o caso, vamos dizer, mantendo as proporções, as diferenças, no filme da Petra. Ela está interpretando uma realidade, tá? Ela está apontando uma realidade para nós segundo a sua versão. A gente tem que comprar, entre aspas, essa versão dela. Ou não, claro, mas ela quer que a gente compre. Veja aquelas imagens segundo o seu pensamento. Então, isso já foge um pouco do documentário, que você imagina que o documentário é uma coisa como a notícia tem que ser num jornal. Ela tem que ser idônea, tem que ser isenta, ela não pode te induzir a nada, você que toma suas decisões, né? Eu acho que você tocou no ponto central de boa parte das discussões em torno do filme da Petra Costa. Quem não gosta costuma justamente criticá-lo por isso, por ela tomar claramente uma posição, né? Uma posição própria, que isso, digamos, feriria uma certa ética documental, por, em tese, o documentário estar comprometido com a verdade. Como é que você enxerga esse debate, Bira? É interessante, ele é bom. Eu acho que os dois lados têm uma certa razão. O documentário, na essência da palavra, do gênero, é isso, é a reprodução do que foi algo que foi real naquele momento. E pronto, você reproduz o som, a imagem e uma locução ali talvez para acrescentar algum dado que a imagem não está mostrando ou o som não está revelando, só para complementar aquela imagem. Quando você insere uma opinião, você bota a sua história pessoal, a sua família está envolvida de alguma maneira naquele assunto, que é o caso da Petra Costa nesse documentário, ela é filha de empreiteiros, a coisa toma uma outra figura. É documentário? É ainda por termos imagens reais, não tem nada ali fictício, não é nada transformado. Encenado, né? Nem modificado, não bota, sei lá, vamos chutar aqui, a Dilma falou alguma coisa e tem o Temer respondendo, só que foi numa outra cena, no outro dia, no outro lugar. Aí você cria como se fosse um diálogo inexistente. Não tem isso também. Você não está remontando pedaços de documentário e montando um outro, né? Então é muito delicada essa história, mas eu acho também muito interessante, porque tem que se tomar muito cuidado também na maneira como você faz esse documentário e vende. Como ela é declaradamente pessoal e passional nesse filme, compra quem quer. Ela não está enganando ninguém. Tanto que as pessoas que criticam julgam justamente isso. Isso aqui não é um documentário. Essa transparência é positiva. Completamente. E necessária. Para que o filme não seja um embuste, não seja uma coisa completamente fajuta. Assim como a outra ala política também produziu um documentário. Né? Exatamente. A sua visão, né? Exatamente. O que não pode deixar de demonstrar essa... que a gente virou batalha de narrativa no Brasil, não é, Bira? Completamente. Ok, eu acho super necessário e justo, mas desde que não seja camuflado. A coisa tem que ser aberta. Eu acho que foi isso, essa visão pessoal, mais do que a própria história que ela está contando, que fez com que ela chegasse onde ela chegou. E, de repente,
por essa honestidade ou essa forma até um pouco particular de contar a história, pode render para ela esse Oscar. Só para fechar, Bira, do ponto de vista olhando para Petra como cineasta, e aí documentário vai muito da montagem, né? A capacidade de montagem. Isso ela é muito virtuosa, não é, Bira? Bastante, não, é extremamente bem feito. Cinema é a arte da edição. Né? Todo cineasta fala isso. O Hitchcock, quando filmou Festim Diabólico, que ele usou 8 ou 7 cenas sem cortar, ele ia até no limite, naquela época que dava para filmar um rolo inteiro, eram 8 minutos, ele tinha que criar estratagemas para poder marcar a mudança de cena. Ele se arrependeu desse filme. Ele falou assim, eu fiz bobagem, porque a arte do cinema é a edição. Tanto que depois ele fez Psicose, você quer aquela cena do banheiro, do assassinato no chuveiro, é uma arte de edição com som, né? Então, exatamente o que você falou, a edição é essencial, e nesse caso é primorosa. Muito bom. Esse é o Biratã Brasil, editor do Caderno 2, conversando com a gente um pouco mais sobre a escolha do filme Democracia em Vertigem para concorrer na categoria de melhor documentário do Oscar que será agora entregue em fevereiro. Obrigado, viu, Bira? Dia 9 de fevereiro. Dia 9 de fevereiro, você já tá pronto, né? Opa, já pronto. Você vai, né? Vou, dia 5 tô viajando. Obrigado, Bira. Obrigado, abraço. Para a apresentadora do Cine Drops da Rádio Eldorado e cineasta Marina Persson, é importante ter uma produção brasileira no Oscar, mesmo sem ser a favorita. Esse é um feito extraordinário para o Brasil. É incrível que a gente tenha conseguido uma vaga no Oscar, porque, bom, só lembrando, né, filme estrangeiro, quando ainda era filme estrangeiro, o último que a gente foi indicado foi Central do Brasil, esse filme é de 98, e depois a gente teve algumas boas indicações do Cidade de Deus. Cidade de Deus teve 4 indicações ao Oscar, nenhuma melhor filme, né, foi diretor para o Fernando Meirelles, depois teve roteiro adaptado do Braulio Mantovani, fotografia e montagem. E isso foi em 2004, né? Lembrando que o filme foi lançado aqui no Brasil em 2002. Ele não conseguiu uma vaga para filme estrangeiro, mas no ano seguinte ele foi lá e conseguiu essas 4 indicações, o que é um super feito. Depois disso a gente ficou muitos anos totalmente ausente do Oscar, até que em 2016 o filme O Menino e o Mundo foi indicado a melhor filme de animação, o filme do Ale Abreu. E agora, em 2020, a gente tem essa vaga aí dentre os 5 documentários do Democracia em Vertigem, da Petra Costa. Ser indicado, estar entre esses 5 já é um baita de um prêmio, tanto que talvez ele não é o mais cotado talvez seja o Honeyland, porque é o filme da Macedônia, que está indicado não só na categoria de melhor documentário, mas também de filme internacional. Então isso já é um indicativo de que ele tem mais chances de levar. No entanto, eu acho que a gente tem mais a que comemorar, porque estar entre esses 5 aí é um baita de um funil, uma dificuldade conseguir uma vaga no Oscar. Portanto, já considero isso um baita feito. Só uma ressalva, eu estou considerando os filmes falados em português, porque vamos lembrar que a gente tem Rodrigo Teixeira com a RT Features, fazendo coproduções muito interessantes, né, produzindo filmes super importantes lá fora. E, né, se considerar os filmes da RT, sim, o Brasil tem participado do Oscar já com mais frequência, né? O Me Chame Pelo Seu Nome, por exemplo, foi um grande destaque aí, né, do Oscar de 2 anos atrás. Para o repórter do Estadão e apresentador do Pedro em Série da Rádio Eldorado, Pedro Venceslau, o filme é tecnicamente bom, mas feito para corroborar a narrativa petista. Bom, o Democracia em Vertigem, ele é um filme manifesto, que ao chegar ao Oscar consagrou a narrativa petista sobre o movimento que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A narradora tem um lugar de fala privilegiado. Ela pertence à família Andrade Gutierrez e, ao mesmo tempo, teve os pais exilados e perseguidos políticos. Mas, ao abraçar sem filtro toda essa tese de golpe, o longa ignora alguns movimentos sociais e políticos que levaram ao impeachment. É como se fosse o bem contra o mal, uma tese muito maniqueísta.
Mas não se pode esperar neutralidade de um cineasta. É absolutamente legítimo que ele produza um filme sob o seu ponto de vista. Afinal, isso não é uma reportagem. Bom, o longa também coloca o PT, o Lula e o ex-presidente Dilma num pedestal, o que, claro, gerou reações iradas dos bolsonaristas e de toda a direita brasileira. Ocorre que foi uma cineasta de esquerda, com apoio e patrocínio político do próprio PT, que tomou a iniciativa de contar a história que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Há uma outra tentativa de contar a história feita pelo MBL, o Movimento Brasil Livre, mas é uma iniciativa muito mais modesta, que sequer chegou a ser exibida nos cinemas, é praticamente um panfleto de propaganda. Então é justo dizer que a direita não sentou para contar a história do que aconteceu nesse movimento que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Bom, dito isso, o filme tem uma qualidade técnica muito boa, tem uma excelente edição e uma boa narrativa. Acho que tem um detalhe importante que vale ressaltar e que mostra a ligação íntima que esse filme tem com o petismo, que é o fato do Instituto Lula ter cedido imagens exclusivas de arquivo feitas pelo fotógrafo Ricardo Stucker para a cineasta e também cedido acesso à Petra em momentos-chave desse processo todo que o ex-presidente Lula enfrentou junto com a presidente Dilma Rousseff. Então, claramente, foi um filme que coroou essa versão petista da história, chegando ao Oscar, o que vai ser certamente usado como um trunfo para o PT nas próximas eleições municipais e depois nacionais. Como o Pedro falou, o mundo político também se pronunciou. O perfil oficial do PSDB no Twitter, por exemplo, foi irônico e parabenizou o documentário pela indicação de melhor ficção e fantasia. Batemos um papo com o editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig, sobre essas reações ao anúncio feito pela Academia do Oscar. Então, semana passada eu conversei com muita gente ali que está desse centro político, que a gente não sabe muito bem o que é, mas basicamente são os partidos que não são nem os da órbita bolsonarista, nem os da órbita petista, e todos preocupados com a polarização no ano eleitoral, dizendo, nossa, alguns imaginavam, por exemplo, que iria arrefecer, que esse ano já passou a eleição, né, eleição 18, passou o primeiro ano do Bolsonaro, que esse ano iria arrefecer e que as eleições municipais, por exemplo, poderiam debater outros assuntos. E esses primeiros dias deram uma amostra que não, né? Tudo que cai no debate público nacional acaba polarizado, acaba dividindo numa cisão ideológica quase automática entre direita e esquerda. Foi assim com os Estados Unidos e Irã, foi assim com Porta dos Fundos e hoje está assim com a indicação do filme do documentário da Petra Costa, escolhido para disputar o Oscar de melhor documentário. Então, rapidamente, isso já dividiu, né? Quem ama, quem odeia, quem nem viu e está opinando. Você vê como política é sensível, né? Em tese, um filme brasileiro indicado ao Oscar, em condições normais de temperatura e pressão, é um fato a ser comemorado. Pois é. Mas o fato o tema ser político é muito sensível. Eu ia chegar nisso. Então, eu acho que tem um pouco. Eu acho que o tema político, ele obviamente, como você disse, joga gasolina na fogueira. Mas hoje eu imagino que se tivesse um filme nacional indicado, que ele tivesse uma temática levemente à esquerda, ela também dividiria. Ou levemente à direita, ela também dividiria. É isso que eu tenho conversado com muita gente, muito marqueteiro, muito sociólogo, muito cientista político, e todo mundo diz, olha, está tudo dividido. Né? As pessoas, a polarização na sociedade ainda é brutal. E quem trabalha com pesquisa, principalmente pesquisas qualitativas, percebe isso muito fortemente. Aí, nesse caso, não tem o que falar, porque ele trata de um episódio que é central na polarização de forças no Brasil hoje, que é o impeachment da presidente Dilma. E a ideia, aquela forma no final, é de uma conspiração das elites alinhadas à direita para tirar a Dilma do poder. Eu, particularmente, acho que há muita ingenuidade nessa visão. Acho que ela despreza alguns pontos importantes, mas eu acho, de uma maneira geral, acho que é um documentário honesto. Tá lá e ela é transparente ao dizer que ela assume mesmo um ponto de vista pessoal. Ela deixa claras as relações que ela é, sim, de uma origem de elite, né? Porque é de uma família de empreiteiros, mineira, e né, da família da Andrade Gutierrez, que está inclusive implicada na Lava Jato, né?
E tem o aspecto de ser uma escolha, talvez, política da academia. E aí eu acho que o Bolsonaro, o bolsonarismo e as forças conservadoras do país nesse momento pagam o preço da superexposição do Bolsonaro. Bolsonaro foi brigar com o DiCaprio, Bolsonaro foi enfrentar a Greta, Bolsonaro enfrentou o Macron, Bolsonaro se alinhou ao Trump, que hoje é um inimigo muito grande da classe artística norte-americana, né? É raro uma premiação, um evento da classe artística, da classe cinematográfica norte-americana que não tem ali um protesto contra o Trump, contra a política do Trump, e eu acho que tudo isso talvez pode ter somado para que o documentário fosse escolhido, sem tirar os méritos dela novamente. Então tem um contexto político na escolha também, e aí polarizou. Se você lembrar lá atrás, quando, por exemplo, nós tivemos lá nos anos 90 ainda a Fernanda Montenegro escolhida para disputar a melhor atriz, foi a melhor atriz. Não, não é pouco, não. O país inteiro abraçou a causa e torcendo. Se a Fernanda fosse escolhida hoje, ia rachar, porque o próprio secretário, o Roberto Alvim, foi Alvim que criticou, alguém ligado a você, criticou já a Fernanda Montenegro. Então, essa unanimidade não tem. E o PSDB soltou nota. O PSDB soltou nota. O PSDB tem sido muito cobrado. Tem alas do PSDB que acham que o partido tem que se posicionar. Que se ele não se posiciona, ele vai ficar falando sozinho. Se é que ele está falando, mas enfim, de qualquer forma fica uma voz abafada. E aí eles até citaram como um bom exemplo, estão citando dentro do PSDB hoje, o ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira, que foi ministro das Relações Exteriores do Temer e que se posicionou fortemente na questão dos Estados Unidos contra o Irã, e já aproveitou, criticou o Bolsonaro, disse que o Bolsonaro é mais ideológico que o PT, criticou o PT, mas ele foi uma voz atuante nessa questão dos Estados Unidos e Irã. Né? Ou seja, ele arrumou um espaço para o PSDB no noticiário. Eu acho que o PSDB nessa nova onda, embalado ali por querer aparecer no debate nacional e se posicionar, também soltou uma nota. Deixa eu fazer só uma correção, foi no Twitter, tá? Perdão, mas foi no Twitter que o PSDB se posicionou e escreveu: parabéns à diretora Petra Costa pela indicação de melhor ficção e fantasia por Democracia em Vertigem. Exatamente. Então o PSDB também tentando não ficar fora dessa polarização e entrar nesse debate, né? Porque, de fato, como você colocou, se a gente estava polarizando por questões de qualquer natureza, imagina num filme que trata do impeachment, né? Que é esse... O impeachment claramente, eu acho que ainda é o ponto mais sensível da política recente no Brasil, né? E não dá para pensar no Bolsonaro sem o processo de impeachment. Pois é, exatamente. Outros 4 documentários disputam o Oscar com Democracia em Vertigem. American Factory, que retrata a compra de uma antiga indústria da GM em Ohio por uma companhia chinesa. Tem também The Cave, que fala sobre uma médica que comanda um hospital em uma caverna na Síria. Ainda For Sama, que também passa na Síria e conta a história de uma moça que se casa e engravida em meio à guerra civil no país. E por último, Honeyland, sobre uma mulher de 50 e poucos anos que cuida de uma colônia de abelhas em uma vila isolada na Macedônia. A cerimônia de entrega do Oscar será no dia 9 de fevereiro, em Los Angeles. Eu temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.